objetivo de proporcionar desenvolvimento e inovação na administração condominial, este workshop traz especialistas que apresentarão técnicas, ferramentas e soluções que permitam destacar o serviço do síndico no mercado condominial. Ser um bom síndico não é fácil. São diversas tarefas a serem cumpridas e muitos problemas a serem solucionados. Cumprir as normas legais e regulamentares estabelecidas para o condomínio, bem como evitar, detectar e tratar qualquer desvio ou inconformidade que possa ocorrer baseada na transparência da prestação de contas, são alguns dos desafios do síndico. Para falar sobre o que você pode fazer para ser um bom síndico e ter sucesso na governança condominial, convido os nossos anfitriões, o professor Odimar Manuel, auditor condominial pela UPCondo. O professor Odimar também é instrutor de cursos condominiais pelo Secov Santa Catarina, com vasta experiência em gestão de empreendimentos home clubs de grande porte, pós-graduado em auditoria e finanças. Professor titular do curso de Síndico Gestor Profissional pela Unisociesc desde 2013. Para mim é um prazer tê-los aqui, me sinto no meio de amigos, né? E isso é muito bacana ver que temos aí pessoas interessadas em aprender, em sim, buscar network, né? Temos pessoas de Joinville, pessoas de Brusque, Itajaí, Blumenau, Itapema, né? Balneário Camboriú. Então nós temos essa característica aqui no nosso público, que é um público que veio de várias cidades. Para mim, é com muita satisfação que recebo vocês nessa tarde. Nós vamos estar trocando algumas ideias, né? E eu tenho certeza que a gente vai estar podendo contribuir com algumas novidades, com algumas inovações e trazendo, né, algumas ideias para vocês aplicarem ali e desenvolverem um trabalho melhor no dia a dia do condomínio. Nós vamos estar falando hoje sobre governança condominial, né? Que é um tema novo, talvez desconhecido por grande parte das pessoas, porque o rótulo é novo, mas de repente você já pratica isso no dia a dia e não sabe. Mas você vai precisar agora explorar isso, né? Ou seja, explorar esse benefício que essa governança já te oferece, né? Eu queria também, né, ressaltar que sei que vocês são, de certa forma, ali especiais e vencedores, porque hoje nós estamos nas vésperas do Dia das Mães, né? Então, falta do que fazer, ninguém aqui tem, né? Ou seja, todo mundo estaria hoje com a sua agenda super ocupada, né? Com bastante coisas para fazer, e vocês tiraram esse tempo para vir aqui. Então, nós também vamos estar valorizando esse tempo de vocês, né? E nós preparamos esse evento com muito carinho, com um evento especial para contribuir com vocês no desenvolvimento do mercado, no dia a dia, depois da sindicância do condomínio. Sem mais delongas, vamos estar iniciando ali. Tá? Então, vamos estar tratando ali sobre essa questão da governança condominial, tá? E nós vamos estar tratando alguns conceitos para a gente entender. Como eu tenho essa veia de professor, então a didática de explicar ali alguns detalhes, né, para ficar bem frisado os conceitos, né? Um dos conceitos que eu queria colocar é a questão do valor e de preço, né? Valor e preço. Quem é síndico profissional, que é administradora, muitas vezes reclama essa questão do mercado, né? Nós não somos valorizados, a concorrência trabalha com um preço muito baixo. Então, hoje a gente vai passar uma receita para você agregar valor e ter valor na sua prestação de serviço. Ou seja, por que o condomínio vai pagar um pouco mais para você, né, e vai escolher a sua proposta em detrimento a outra proposta que tem um valor mais baixo? Tá? Então a resposta vai estar aqui, ou seja, você vai agregar mais valor. Então, dentro dessa ideia, ali preço é o custo de determinado produto ou serviço, né? Agora, valor é o preço atribuído a algo com estima e valia. Então, o dinheiro, né, está relacionado ao preço, mas o benefício está relacionado ao valor. Em síntese, é o seguinte, né? Preço é o que se paga e valor é o que se leva. Então, a partir do momento que o mercado entender que os seus serviços, que a sua proposta, que a sua gestão, que o seu modelo de trabalho no condomínio, ele tem um valor,
né, o fator preço ele vai ficar em segundo plano. Então, vocês lembram daquela propaganda da TechPix, né? Então, aquela lá é o inverso, ou seja, era um valor alto, o produto, né? E ela tinha um preço alto, você pagava um valor alto por ela, e ela não tinha um valor, ou seja, nos primeiros meses de uso, ou semanas de uso, ela já se estragava toda, né? Então, ela não estava equilibrado ali a questão do preço e do valor, né? Ok, então a gente, tendo esses conceitos em mente, né, vamos já refletir um pouco, né, sobre o preço do meu serviço e sobre o valor do meu serviço, né? Esse valor tem dois parâmetros, já contextualizando no mercado condominial. Para síndicos profissionais, né, quanto mais valor você tem na sua proposta, ou seja, valor no seu plano de trabalho, automaticamente você vai ter uma remuneração maior, né? Para o síndico morador, muitas vezes, ele não busca remuneração. Então, qual é o valor que se tem? Será a credibilidade, será o respeito, a valorização do patrimônio dentro do condomínio, né? Porque ele está também valorizando o seu patrimônio. Então, esse conceito ele serve tanto para síndico profissional, quanto para síndico morador, quanto para gestores, donos e administradores e tudo mais, né? Coloquei aqui duas imagens, né, para a gente assimilar melhor essa ideia de preço e valor, né? Aparentemente, elas são iguais, são morangos, né? São morangos. São duas bandejas de morango que você encontra facilmente em qualquer verdureira, tal, né? Mas uma tem um rótulo, né? Talvez vocês não possam estar vendo direito daí, mas a de cá ela está lá como orgânico. Então ela tem um selo que é orgânico. Dentro dessas duas imagens, dessas duas bandejas, só para verificar se vocês entenderam qual é a ideia de valor, né? Qual da bandeja dos morangos tem mais valor agregado? Não a que custe mais caro, mas aquela que, para o cliente que vai comprar, ela vai trazer um benefício a mais, né? Então, valor como sendo benefício. Orgânico, né? Bacana, é isso mesmo. Por quê? Orgânico, nós estamos falando de benefício de saúde e tudo mais, né? Qualidade de vida, né? E aí, quando você pensa em saúde, qualidade de vida, longevidade, 2, 3, 4 ou até R$5 a mais na bandeja vai fazer diferença para quem paga? Né? Então, vocês já estão conseguindo entender, né? Vocês já estão conseguindo entender essa abordagem, né? Então, se numa assembleia você for fazer uma apresentação e você colocar esses dois slides, dizer assim, olha, aqui tem esses dois slides, ó, eu sou o orgânico, né? Os moradores já vão entender que o seu serviço tem uma diferenciação. Agora, eu vou estar descrevendo por que há essa diferenciação. Porque um vale mais do que o outro. Porque por trás, aparece igual, mas por trás dessa bandeja tem processo. Por trás dessa bandeja tem processo. O processo de fabricação de cultivo de um, é diferente do processo do cultivo de outro. Não é simplesmente o selo, porque se fosse só pelo selo é fácil, né? Você vai lá, faz o selo na gráfica e vai imprimindo, né? Então o que está por trás ali? Está por trás o processo. E aí vocês vão entender o que é governança, porque governança ele é um processo. Qual é o processo que está por trás dessas duas bandejas? Esses dois processos, também representado por duas imagens, né? Duas imagens. A primeira imagem é o processo daquele morango convencional, né? Que ele é cultivado através de agrotóxico e tudo mais, né? Ele normalmente é mais barato em termos de custo no mercado, mas ele tem um custo maior na vida, né? Porque ele traz doença, em alguns casos, né, alguns agrotóxicos podem ser cancerígenos e assim por diante. Agora, a segunda imagem é um outro processo. É um processo de cultivo de morangos através de um manejo especial.
né? Não utilizando os agrotóxicos. Tem toda uma técnica, né? Eu não sou da área da agricultura, mas vocês já conseguiram entender que existe uma diferença. Inclusive, o processo ele é mais lento, ele é mais demorado, porque ele é mais artesanal. Por isso o custo dele também, do produto, é um pouco mais elevado, porque tem um tempo maior de maturação, né? Então, entendendo isso, que os dois morangos lá têm processos diferentes, e esses processos refletem uma valorização, né, no produto final, no serviço, né, vocês vão entender o que é governança. Governança, né, o nome pode parecer estranho, mas é um processo, né? Governança significa processo, né? E que processo é esse? Assim como a pessoa, para produzir um morango orgânico, ela aplica um processo e depois inclusive tem uma certificação, né, que é aquele processo que não pode colocar agrotóxicos, tem toda uma série de cuidado e de tratamento. Na governança, é um processo, ele tem algumas etapas, mas hoje nós vamos estar falando de 2 pontos, que são os pontos destacados ali, que é o ponto onde nós destacamos, que é a transparência e a prestação de contas. Transparência e prestação de contas. Na verdade, é aí que a situação pega, né? Transparência e prestação de contas, né? E isso é muito pertinente à gestão condominial, porque nós trabalhamos com finanças públicas. Nós trabalhamos com dinheiro que não é nosso, nós trabalhamos com dinheiro de terceiros, né? Então, a nossa postura é muito parecida com um gestor político, com a pessoa que está administrando o dinheiro dos cidadãos, né? Então, nós trabalhamos com dinheiro dos condôminos e por isso nós precisamos, né, ter muito bem elaborado esse processo de transparência e de prestação de contas, tá? Da onde que veio o termo governança? Isso é muito comum nas empresas e nas indústrias, principalmente ele surgiu porque de repente as empresas começaram a abrir, as SAs, a abrir suas ações na bolsa. Então você compra as ações, mas você precisa saber o que está acontecendo, né? Você é um acionista, um pequeno acionista, um grande acionista, você precisa saber o que está acontecendo com a sua empresa, porque você não está lá no dia a dia, você é um investidor, né? E aí o que acontece? As empresas que têm um processo de governança, primeiro, ela já tem um valor maior na bolsa, porque ela já tem uma transparência nos processos de gestão dela, então ela já vale mais, só por isso, né? E a governança condominial, ela está começando a surgir, ela é recente, ela é nova, mas assim, alguns profissionais da área encabeçaram essa bandeira, né? Então, principalmente, iniciou em São Paulo, depois vocês podem pesquisar, tal, né? Alguns profissionais já estão aplicando esse processo, que era um processo empresarial na área de condomínio, né? Na área de condomínio. E esse processo, ele acaba gerando o quê? Valor, né? Agregando valor na gestão, tá? E quando você precisa, como você precisa ter uma diferenciação em relação ao teu concorrente, né? Quando você tem a governança como uma diferenciação, a sua proposta ela não vai ser comparada a outras, né? Ela vai ser única, né? Porque os dois morangos ali da caixa, eles não competem. Ou a pessoa vai comprar um ou outro, ela não fica em dúvida por causa do valor, né? Porque a pessoa que vai comprar, ela tem em mente um conceito, né? Ela tem em mente um conceito, né? Avançando aqui, nós vamos falar um pouquinho sobre a logística da informação, né? Voltando nesse slide ainda, né? Hoje o meu trabalho está voltado para a auditoria condominial. Quando é que eu sou chamado, né? Quando é que eu sou chamado? Justamente quando não há transparência e não há prestação de contas, né? Então, aqui nós temos um público, né, que realmente, assim, eu conheço o trabalho da maioria de vocês, acompanho, né, e já praticam isso, né, já praticam isso. A ideia também é que se você tem um morango orgânico e não coloca o selo que ele é orgânico, ele pode ser confundido, né, como um morango convencional.
Então você precisa depois saber também a sua diferenciação do seu serviço em relação ao mercado, né? A questão da logística da informação. Isso aí é um grande problema das administradoras e dos síndicos, ou seja, o síndico sofre quando ele não tem essa logística da informação, e o morador normalmente cobra o síndico pressiona a administradora, e quando não existe uma logística da informação na hora certa ali, essa é uma das causas, uma das maiores causas de rescisão de contrato com administradoras. Nós temos essa figura que representa o síndico, que representa o condômino, que representa todas as pessoas que utilizam a informação condominial, né? Então, o que é a logística da informação? É ter a informação gerencial, ou seja, a informação financeira do condomínio, né? Na quantidade certa, no local onde elas são necessários e no momento em que são desejados. Significa o seguinte: você tem uma conta de banco, de repente você está lá no final de semana e quer ver o teu saldo, né? Você acessa lá um sistema, ou então você verifica o teu saldo no momento que você quiser, né? Hoje nós temos algumas ferramentas aqui, ó, né? Esse azinho representando ali os e-mails, aqui smartphone, aqui o computador, aqui pode ser a carta modelo até antigo, impressa, tal, né? Então, existem várias mídias, vários meios dessa informação chegar a essa pessoa. Então, hoje nós vivemos num momento tecnológico onde não é possível, né, você se desculpar dizendo, eu não tenho a informação na hora certa, porque não foi possível imprimir o balancete, não foi possível encadernar o balancete, não foi possível, enfim, ter as desculpas. Quando você tem a desculpa, você não está tendo essa logística de dar a informação no momento certo, no local certo, né? E no momento que eles são desejados, né? E tem algumas informações que, após elas perderem o timing, elas se tornam irrelevantes. Lógico que a gestão de condomínio ela não tem essa dinâmica quanto essa segunda imagem aqui, mas essa informação aqui, ó, amanhã, ela é totalmente irrelevante, né? Então, um balancete que a gente recebe depois de 2, 3 meses, o condômino ou o síndico, ele perde um pouquinho a relevância, porque muitas vezes o próprio síndico já não sabe mais de que se trata tal despesa, né? Então, a logística da informação, ela é um processo de governança. Por quê? A informação rápida, certa, no momento certo, tudo isso vai promover o quê? Transparência e prestação de contas. Transparência e prestação de contas. Por quê? Porque você quer ter a informação, né, no momento adequado. Imagina você querendo acessar a tua conta bancária e não conseguir acessar no tempo que você precisa, né? Você precisa, de repente, é feriado, tal, eu vou ter que esperar o final de semana prolongado para depois visitar lá o meu gerente e pegar esses dados. Avançando aqui, algumas questões que são bem práticas na área da sindicância. Então, o que é governança condominial voltado para o síndico, né? Só lembrando que tudo isso faz parte do processozinho para o seu morango valer mais, tá? Então, para o síndico ele tem que ter uma relação transparente com os fornecedores, né? Não tem que ficar dúvida, né? O diz que me diz que tal, né? Você tem que esclarecer quais são as suas, deixar transparente para os teus os condôminos qual é a relação que você tem com os teus fornecedores, né? A prática de multi-orçamentos na contratação, ou seja, não é todos os orçamentos, né? Mas aqueles orçamentos que tem uma certa exclusividade de valor tal, que você precise comparar ele no mercado para ter outros parâmetros, né? Não é uma troca de chave, uma situação básica do dia a dia que você já sabe o preço, né? Que você vai tomar 3 orçamentos. Mas existem serviços que têm ali as suas, que são serviços que têm uma característica que seria bacana você ter 2 ou 3 orçamentos, né? Isso não existe uma lei que exige, mas a lei da transparência exige, porque
quando você vai prestar conta para um conselho, para uma assembleia, e você apresenta lá os 3 orçamentos daquela limpeza de caixa d'água que foi feita, ou então, de repente, daquele serviço de pintura, né? Isso fica mais claro, e aí você ganha credibilidade, né? E aí o teu valor aumenta, né? Normalmente, eu tenho acompanhado, e uma das grandes dificuldades dos síndicos, né? Um ponto crítico é a Assembleia de Prestação de Contas. Né? Por que Assembleia de Prestação de Contas? Porque normalmente a gestão não há uma comunicação rotineira com os conselheiros ou com os próprios condôminos. E aí, na Assembleia, afunila todas aquelas questões que estavam lá engasgadas na garganta dos moradores já há meses. E aí vira aquela situação que vocês já conhecem. Para evitar essa situação, o ideal é o seguinte: manter um programa aqui, ó, de reuniões rotineiras com o conselho. Né? Por quê? Porque você tendo o conselho a teu favor, a teu lado, né? O conselho é um grupo de 3, né? Em alguns condomínios até 6 pessoas. Numa assembleia, quando alguém se levanta contra você, 3 pessoas se levantando contra você para defender, tipo, você já mostrou que você trabalha com transparência para esse grupo. Então é importante ter essas reuniões rotineiras. Lógico que essa rotineira vai depender de cada situação, né? Então, dependendo do tamanho do condomínio, rotineiro é 1 mês, dependendo do condomínio, rotineiro é a cada 3 meses. Então, isso é o gestor que vai se programar. Uma outra situação é feedback da gestão aos condôminos. Então, os condôminos, eles precisam ter, imaginamos a situação de uma empresa, né? Você é o administrador dessa empresa, os moradores são os acionistas. Em tempos, os acionistas querem saber como é que está essa gestão. Então, quando na época que eu atuava como síndico profissional, em tempos eu preparava lá um relatório com fotos, tal, uma coisa até simples, mas assim, ó, isso agregava valor, porque trazia um conhecimento, porque a ideia é que o síndico não trabalha, né? E aí, de repente, quando você fala lá o que você fez no decorrer daquele mês, as ações que você fez em melhorias do condomínio, incluindo algumas fotinhos, porque as fotos elas dão uma melhor compreensão, uma melhor leitura, isso dá uma aprovação, né? É mais fácil depois na hora de aprovar as contas, e para aqueles que visam uma carreira na área condominial, a reeleição ela é mais tranquila, né? Ela é certa, na verdade, porque você está gerando valor durante o período que você está aí na frente dessa gestão. Uma situação que eu vejo que aqui não é praticada muito, mas que faz uma grande diferença, é a pesquisa de opinião dos condôminos. Hoje, você pode fazer essas pesquisas através de formulários online, né? Ou, de repente, a forma impressa mesmo, né? Tipo, fazer uma enquete, qual é a opinião sobre a tua gestão, opinião de melhorias. Isso leva um certo tempo, né? Ou seja, você vai gastar ali um tempinho para fazer os formulários, mas depois você vai receber os formulários com todas as informações em mãos, né? Tendo essas informações em mãos, você vai ter um melhor direcionamento de como vai ser a tua gestão. Tudo isso vai o quê? Agregando valor, né? Vai agregando valor no teu passe, na tua forma profissional de atuar no mercado. A maioria das pessoas me chamam para fazer verificações nesse ponto aqui, ó. Cumprimento da previsão orçamentária, ela é muito negligenciada. Então, a previsão orçamentária ele é um documento legal, né? E aí, por quê? Porque o condômino ele também tem um orçamento doméstico. Se ele tem um orçamento doméstico, o orçamento do condomínio, a taxa do condomínio, ela se encaixa no orçamento doméstico do condômino. Quando o condômino acha que ele vai pagar R$300 por mês de condomínio, porque ele foi na Assembleia e foi aprovado R$300, e de repente vem taxas de 350, 400, sem prévia aprovação, né, começa a aparecer ali dúvidas, né, dúvidas. Então, também outra prática de governança para o síndico é isso aqui, ó, cumprimento da previsão orçamentária, né? Para a administradora, né? Para a administradora,
demos a receita de bolo ali para os síndicos. Eu sei que muitos de vocês já praticam essas questões, outros tem alguns pontos ali que de repente você pode incrementar na tua gestão. Para a administradora, balancetes com relatórios compreensíveis. Por quê? Principalmente a administradora que tem um foco contábil. Você tem que entender que você está produzindo um balancete para a dona de casa, que às vezes é a conselheira, né? São pessoas simples, né? E que precisam, e a contabilidade do condomínio ela é simples, é débito, crédito, entrada e saída, não tem mistério. Então não adianta enfeitar muito, né? Porque aí você coloca muito número, muita informação, mas ela não é compreensível, né? Ela tem que ter um layout compreensível, ela tem que ser, à primeira vista a pessoa já tem que entender essas informações, né? E o que eu observo, a gente tem uma certa formação, vocês também têm a formação, mas o que eu observo, que tem relatórios financeiros que eu mesmo tenho dificuldade de entender, né? E aí fico ali me batendo até compreender. Então, se a gente tem que convive, que a gente está sempre ali analisando esses relatórios, temos dificuldades, imagina a dona de casa ou a pessoa comum lá do condomínio que não é da área de finanças. Esse aqui é um outro desafio, que é disponibilizar o balancete impresso nos primeiros dias dos meses subsequentes, né? Então, balancete, as administradoras, como eu circulo muito nas administradoras, e também sei assim o índice de rotatividade entre delas, as administradoras que mais fidelizam os clientes são aquelas administradoras que têm uma agilidade muito grande no balancete, né? Porque a informação na hora certa, né, ela vai dar credibilidade para o síndico. O síndico, estando contente com a administradora, ele vai mantendo a administradora, né? Porque o síndico sofre a pressão dos conselheiros e sofre a pressão dos moradores. Então, hoje, não tem porquê, mesmo que você tenha um processo manual, né? Você trabalha, ou seja, você trabalha por competência. Então, se você está trabalhando no mês de abril, fechou o mês de abril, a tua equipe de trabalho vai trabalhar o balancete do outro mês, né? Então, quando começa a acontecer essa demora nos balancetes, começa a surgir um certo descontentamento. E as pessoas vão suportando isso até um momento que, de repente, optam em trocar de administradora, né? Outro item aqui, que é o cronograma de correção dos apontamentos dos conselheiros. Então, às vezes, os conselheiros fazem alguns apontamentos, né? Isso não volta para a administradora, não tem um cronograma de como é essa tratativa. Aí esse balancete ele vai para a assembleia, né? Ainda com os apontamentos que não foram resolvidos, ou pelo síndico ou pela administradora, né? A maioria dos balancetes não tem assinatura do contador ou do administrador responsável, ou seja, se imprime um documento que tem base legal, mas depois como é que você vai cobrar, se o síndico de repente for uma omissão da administradora, vai cobrar do contador, vai cobrar da administradora se ninguém assinou o balancete, né? Então é uma situaçãozinha simples, mas a assinatura ela implica numa responsabilidade. Vocês viram lá no depoimento do Lula, né? O Lula disse, o Moro apresentou uns documentos lá, isso não tem assinatura. Não tem assinatura, né? E os que tinham assinatura, né, era a assinatura de quem já faleceu. Então, tem essa situação, né? Então, uma assinatura é um processo simples, mas a assinatura indica que o seguinte, que a pessoa responsável, com o contador, com o administrador responsável, pelo menos ele folheou o balancete. Porque a maioria dos balancetes, eles saem de uma forma industrial, ou seja, lá na impressora, né? E aí encaderna e ninguém confere. E aí depois estoura lá os erros, né? E esses erros, normalmente quem responde inicialmente é o síndico. Aí o síndico vai em cima da administradora. Só essas coisinhas aqui já dá um checklist de qualidade, né? Ou seja, na sua administradora, tendo alguém que faça lá algumas verificações, né? O que é comum também nos condomínios. Vocês observem que existem muitos condomínios com nomes parecidos, né? Jardim não sei das quantas, condomínio do não sei o que do Sol. Então, esses nomes são muito parecidos. E às vezes tem dois condomínios na mesma administradora. Já vi a administradora
pagar conta de um outro condomínio, né, pelo nome ser mais ou menos parecidos, né, por não ter esse processo de conferência. Avançando aqui, Assembleia de Prestação de Contas, ou seja, na Assembleia de Prestação de Contas, usar os recursos que nós temos hoje. Que são esses recursos tecnológicos? Além da tradicional planilhinha lá, com letras pequenas, que ninguém consegue enxergar, e devido à tensão do momento, as pessoas não conseguem fazer uma análise financeira, né? Boleto com prestação de conta. Então, o boleto já tem que ter um resumo das contas do condomínio, né? Porque o condomínio ele já recebe boleto e ele já no mesmo documento ele já tem ali todo o espelho de despesas do condomínio. Essas coisas que eu estou falando para vocês, talvez vocês alguns estejam pensando, poxa, mas isso é tão básico. Ok, isso é básico porque você pratica, mas assim, no mercado, né, não é básico, né? Isso no mercado é exceção, né? Então a gente que trabalha com isso e que a gente analisa vários balancetes, né? O que é comum? É um boleto ter a prestação de conta ou um boleto não ter a prestação de conta? O que é comum é um boleto não ter a prestação de conta, só trazer lá o valor do boleto, né? Então, se você já faz isso, depois no final a gente vai estar abrindo um espaço para perguntas ali, né? Que aí a gente já pode trocar ideias com outras pessoas também. Então, o que a gente observa é que, às vezes, essa informação ela não está ali disponível. E isso já cria o quê? Já cria aquele processo de dúvida, né? Né? E a dúvida, ela é aquele processo que depõe contra a governança. E aí depois, esse teu valor ele vai caindo no mercado quando você não aplica essas técnicas, né? Balancetes online, com comprovação fiscal. Hoje, com a tecnologia, né, você pode usar um sistema que tenha um sistema de balancete online, ou nem precisaria desse sistema, né? Ou seja, se fosse para isso hoje ser possível, com o scanner você já consegue escanear e já ter esses documentos todos online. Com os documentos online, repassar as informações para o condômino. Lógico que hoje um sistema, ele não vai só trabalhar essa questão do balancete online, mas todo esse conjunto, né? Não vou falar de sistema aqui, porque depois a gente vai abrir um espaço para falar sobre o sistema. Outras situações que tem aqui seria uma comprovação fiscal. Comprovação fiscal é a comprovação por notas fiscais ou por algum outro documento equivalente, né? Então, por exemplo, uma guia de impostos não é uma nota fiscal, mas ele comprova ali as despesas. Avançando, um outro ponto que é chave aqui, ó, são as notas explicativas. Notas explicativas. O que seriam as notas explicativas? Então, você comprou lá um produto de limpeza que ele tem um nome estranho e que custa caro, né? As pessoas não têm necessidade, quem vai analisar o balancete, os conselheiros e os moradores, de saber que produto é aquele, né? E aí, de repente, a administradora coloca lá uma notinha explicativa dizendo que aquele produto é um produto de limpeza que é diluído, né? E essa notinha, ela explica o que é o produto. E isso pode ser feito na mesma página do balancete, e isso valoriza o teu trabalho. Então, essa parte aqui é uma parte teórica, mas essa aqui é uma receita de bolo para você ter o seu valor lá na frente adicionado. Então, quando você pratica essa proposta, e aí assim, a outra administradora que mandou uma proposta com um valor muito baixo, não pratica, o morador, sabendo que você tem essa conduta de mercado, né, vai se pagar, ele vai valorizar o teu trabalho, e aí você não vai ter essa concorrência, né, porque você vai se diferenciar pelo valor que você agrega ao mercado, né? Falando ainda de balancete, né, porque a transparência da gestão, ela se dá justamente no balancete. É um dos mecanismos que você pode ali expor a sua transparência, né, a sua gestão. Um balancete ele precisa ter uma formatação, né? Por exemplo, alguns relatórios de inadimplência. Então, por exemplo, o condomínio tem lá 10 anos, mas ninguém sabe qual é o valor de inadimplência que tem esse condomínio, porque não traz um relatório mês a mês da evolução da inadimplência, né?
E a inadimplência, ela é um dos meios que abre caminho para fraudes, né? Por quê? Quando você não sabe o valor do inadimplente, né, esse valor ele pode ser negociado por fora, como já aconteceu casos de ser negociado numa assessoria de cobrança. Como esse valor não está lá no contas a receber, né, o síndico realmente recebia lá na parte de assessoria de cobrança, já dividia com algumas pessoas e esse valor não aparecia no condomínio, né? O que é importante também é saber ali, ter os relatórios do que foi rateado e do que não foi rateado. Porque nem todas as despesas que estão lá no boleto, elas foram rateadas. Algumas foram tomadas da reserva, do caixa do condomínio, né? Então o condomínio tem sempre sobra de caixa, mas é interessante ter esse relatório. Um outro relatório, previsto e realizado, planos de conta, fluxo de caixa, né? E extratos aqui de todas as contas bancárias. Porque o condomínio normalmente tem poupança e às vezes a poupança não foi movimentada naquele mês. E aí o administrador, né, acha que não precisa colocar o extrato da poupança, né? Então é necessário colocar o extrato da poupança mesmo quando não há movimentação. Isso é transparência, né? Avançando aqui, um balancete. Esse aqui são os relatórios, né? Depois ele tem que ter os documentos fiscais e de comprovações, né? Que são as notas fiscais e tudo mais. Mas assim, o que é interessante, que valoriza também o trabalho da administradora, são os documentos em anexos, né? Que normalmente é uma seção que é negligenciadas. O que são os documentos em anexos? São os contratos. Então, por exemplo, você contratou uma empresa para fazer a lavação do prédio, a lavação da fachada. Então, é legal, além da nota fiscal, ter o contrato na prestação de contas. Porque o contrato ele vai dar transparência de que forma isso foi feito, quais são as responsabilidades e tudo mais. Ter os orçamentos. Por exemplo, uma lavação de fachada, normalmente ela tem um valor mais alto, ou uma pintura, tal, né? Ter orçamentos para quem analisa, ver os orçamentos. Essa questão de orçamentos, nem sempre quem ganha é o preço mais baixo, né? Você, como gestor, tem que analisar todo um parâmetro de habilitação técnica, de qualidade, enfim, né? Preço baixo sempre dentro daquele, a gente cai na vala comum, ou seja, a pessoa não agrega valor, tem um preço baixo, e aí o preço baixo depois é sinônimo de custo para o condomínio, que aí traz problema, né? Então, de repente, aqui você tem um recibo de um engenheiro, né? Mas o que é interessante, nos documentos em anexo, ter ali a RT, uma cópia da RT que esse engenheiro emitiu, né, no balancete. Uma apólice de seguro no balancete, documentos de habilitação técnica. O que é documento de habilitação técnica? Você contratou uma pessoa para fazer trabalho em altura. Será que ela está habilitada para fazer trabalho em altura? Será que ele tem o curso de NR, não sei das quantas e tudo mais, que a lei exige, né? Será que essa pessoa ela está coberta por uma apólice de seguro? Né? Então tem toda essa questão, né, que você anexando isso no balancete, tem duas situações. Ela vai ficar muito mais fácil para aprovação das contas, mas de repente o balancete às vezes é o único meio de documento, ou seja, a única forma, a única pasta onde se organiza as documentações do condomínio. Então, se você tem isso no balancete e você precisar procurar daqui a 3, 4, 5 meses, né, você encontra facilmente esses documentos. Por que tudo isso? Né? Vou pegar aqui. Tem aqui em mãos o balancete. Né? Esse balancete ele tem toda aquela formatação, documentos em anexos, todas as comprovações e tudo mais. Né? Dá trabalho, né? Dá trabalho, mas o valor agregado é muito, muito alto. Né? Mas por que todo esse processo de transparência? Justamente, principalmente nesse momento, né, do cenário nacional. O que é o cenário nacional? Essa imagem, ela já aponta tudo. Então, nós estamos vendo um momento onde há um despertar da cidadania, há um despertar de uma visão crítica, as pessoas estão cobrando os seus gestores.
né? Nós estamos vivendo uma geração onde assim, muitos jovens às vezes nem sabem quais são os escalados da seleção brasileira, mas no mínimo 5 dos 11 ministros o pessoal já sabe, da Suprema Corte já sabe os nomes deles, né? E estão de olho nas suas decisões, mas não estão de olho apenas nas decisões dos ministros, estão de olho também, né, nas decisões do nosso governador e do nosso prefeito, né? Aqui em Itajaí, por exemplo, o nosso prefeito, aqui no bairro onde eu moro, foi pressionado a tomar algumas atitudes, a ouvir a comunidade, enfim. Então, essa situação, né, esse olhar, essa consciência cidadã, ela está em todas as esferas e também está na esfera condominial. Então, o condômino está mais consciente. O condômino está mais consciente e está exigindo mais processos de transparência, né? Por isso, respeitando esse cenário que a gente está passando ali. Vou mostrar algumas imagens. Isso aqui é balancete, né? Balancete sem prestação de contas, ou seja, nesse balancete nós temos ali uma indicação. Qual é a prestação de contas? Nós temos aqui esse papelzinho da máquina de cartão, né? Então a pessoa comprou alguma coisa, colocou o papelzinho, não tem a nota fiscal, a administradora colocou ali uma pendente de nota fiscal, e aí o síndico colocou uma justificativa, que ele comprou tinta, né? Comprou tinta e que, como ele vai comprar vários galões de tinta, essas tintas, ele vai pegar as notas fiscal no final da obra. É isso que está escrito aqui, né? Isso é incompreensível hoje, porque a nota fiscal ela já é automática. Você passa o cartão, já tem o cupom fiscal, então não tem por que fazer esse tipo de coisa. A justificativa dele é que talvez algumas tintas tenham que ser trocadas. Se precisar ser trocadas, também não há problema em trocar. Hoje o comércio está habilitado. Mas essa situação aqui, ela já é uma situação suspeita, né? Situação suspeita. Ela não tem aquela transparência. Não tem aquela transparência que as pessoas estão precisando. E aí o que acontece? Depois abre-se essa situação para questionar, enfim, né, saber se realmente a gestão está sendo idônea e tudo mais, né? Aqui nós temos uma página de balancete. Essas páginas, onde estão as flechinhas aqui em destaque, não, achei que a gente ia conseguir enxergar aqui, mas assim, ó, tá escrito ali, ó, documento pendente de entrega, ou contas a comprovar. Então, no balancete aqui, tem várias contas que tem ali o valor, mas não tem uma comprovação, né? Aqui nós temos uma outra situação, que é um recibo, né? É um recibo, a gente também não consegue enxergar muito bem aqui, mas é um recibo de engenharia. O recibo, ele é do mês 12, né, de 2016. Mas o balancete, ele é do mês 6 de 2016. Significa que o seguinte, que o balancete, o recibo não pertence ao mês, né? Foi apenas uma montagem para fechar as contas, e que o balancete não foi feito dentro do mês. Provavelmente o balancete foi feito 6 meses depois, porque aqui nós temos uma situação de um recibo no mês 12 e o fluxo de financeiro aqui é do mês 6, né? Tem muitas outras coisas, mas a ideia aqui não é também expor ninguém, mas é só para ter um exemplo do que realmente as coisas estão acontecendo por aí. A auditoria também é uma ferramenta de governança condominial, porque a auditoria não é apenas para investigar e punir, né? Existe uma auditoria, que é a auditoria de acompanhamento, que é uma auditoria de verificação das contas mês a mês, onde até o próprio síndico ele contrata para verificar a conta dele. Nesse caso, a auditoria analisa os balancetes
E ela, ali onde tem a seção do parecer dos conselheiros, também tem um parecer do auditor, né? E o auditor normalmente aponta alguns pontos a ser melhorado e aí vai fazendo a correção, e normalmente essa situação ela tranquiliza depois as pessoas, porque tem um olhar externo sobre a gestão, e a aprovação de conta ela se dá de uma forma bem mais tranquila. Lá em São Paulo, muitas das convenções elas já exigem a auditoria das contas, ela já é uma obrigação da convenção, né? Principalmente esses grandes home clubs. Esse tipo de auditoria, ele não é todo condomínio que comporta, ele tem um custo baixo, né? O que é um custo baixo? É um custo de 300 a 600 reais por mês, né? Mas não é qualquer condomínio que tem orçamento ou que tem demanda para isso, né? Então tem algumas características. Então, a auditoria é uma ferramenta de governança, porque vamos olhar aquela foto lá do orgânico. Tem um selo de orgânico, mas se tiver um selo de algum instituto que verifica que o agricultor praticou aquele manejo de forma como mostra as normas, o valor agregado é maior, né? O uso de ferramentas online também é uma ferramenta de governança, porque para você disponibilizar a informação, né, naquela logística da informação, você vai precisar muito da tecnologia, né? Nós temos alguns cases, aqui eu vou falar rapidinho de 3 cases, né? São 3 slides. Esse primeiro aqui é um condomínio Arvoredo lá em Curitiba. Ele é um dos maiores condomínios de Curitiba, ele é popular, tem 700 unidades. A construtora entregou esse condomínio e o Paulo lá é o síndico. Nós estivemos lá visitando o Paulo, prestando uma consultoria lá para ele, né? E também houve muita troca de informação. O que aconteceu lá com o Paulo que ele aplicou a governança? Então, um condomínio com 700 unidades, normalmente, ele tem um orçamento bastante generoso, e normalmente ele é alvo dos fornecedores e prestadores de serviço que assediam o síndico, né, em troca de uma oportunidade, porque ali tem muita demanda de contratação, né? E ele sofreu vários assédios de fornecedores, né? Fornecedores de vidro, fornecedores de gesso, fornecedores de esquadria, ou seja, eram 700 famílias que iam mudar e muitos fornecedores queriam espaço dentro do condomínio para poder ofertar esse serviço diretamente para os condôminos, né? E aí pediam, te pago tanto para você me passar a lista de moradores, aí eu mando lá um e-mail marketing para os moradores, divulgando o meu trabalho, e ele foi anotando isso, né? Então, ele tem lá um gabinete, né? E ele anotou. Então, antes do condomínio receber as primeiras mudanças, naquele processo inicial, ele anotou e calculou no final um recebimento de mais ou menos R$500 mil, ou seja, 400 e poucos mil reais. Eram pessoas, porque ele literalmente anotava, né, os vários fornecedores que procuravam, né? Ele anotou e deu esse valor. Ele teve uma ideia bastante interessante lá e levou essa ideia para a Assembleia e formalizou o que seria uma propina. Ele formalizou essa doação, né, através de contrato. De que forma? Ele levou lá para a Assembleia que existia um grupo de fornecedores que estavam dispostos a fazer uma doação para o condomínio, se o condomínio desse a oportunidade de comprar com esses fornecedores, né? E como a construtora ela não entregou as áreas de lazer equipadas, como por exemplo aqui nós temos a imagem, falta o quê? Investimento para garagem. Salão de festa, não, era só o espaço, não tinha lá o mobiliário, a brinquedoteca e assim por diante, né? Então o que aconteceu? Ele chamou esses fornecedores, escuta, aquela sua proposta não está de pé, tal. Tá, ok, então a proposta aceita. Aqui nós temos um contrato, você vai reverter esse valor para o condomínio, né? Você vai poder colocar os teus banners, você vai poder fazer o plantão de divulgação da tua empresa aqui no condomínio, né? Em troca desse valor, e esse valor vai ser revertido para o condomínio, né? E aí, isso foi muito bacana, eu nunca tinha visto um case assim.
E o condomínio todo ele teve um ganho muito interessante, por quê? Porque nos primeiros meses do condomínio, o condomínio ganhou dos prestadores de serviço a mobília dessas áreas, né? E até parte do projeto das garagens, né? Como é que foi feito isso? Dentro de um processo de transparência, né? Dentro de processo de transparência. O que acontece? O síndico lá, ele ganhava R$11 por unidades. R$11 por unidades. O condomínio tinha mais ou menos 50 funcionários, eram condomínios gigantes. O síndico ele tinha apenas uma função realmente de gestor, né? Ele tinha lá 3 ou 4 zeladores, tinha toda uma estrutura de apoio. Só o salário do síndico era algo em torno de quase R$10 mil. Tipo, já era um bom salário, né? Era um salário muito maior do que a média das pessoas. Aliás, era um condomínio popular, então é um salário bastante interessante, considerando que isso aconteceu ali em 2014. Né? Ele poderia, de repente, ele não embolsaria lá os 400 e poucos mil reais, mas ele embolsaria alguns valores se ele aceitasse essa proposta. Né? Mas isso é temporário. No caso, ele hoje é síndico de outros condomínios, porque aí a fama também corre, ou seja, você faz um bom trabalho, agrega valor. Hoje, eu troco algumas informações com ele no Face, né? Não tenho hoje informações sobre faturamento, mas eu sei que ele tem outros condomínios desse porte, ou um porte menor, mas desse nível bastante unidades. Então, ele tem um faturamento bastante interessante. Né? Como que ele conseguiu isso? Agregando valor ao mercado, né? Através de um processo de transparência, né? Através de um processo de transparência. E aí o que pude comprovar isso também, porque lá tem um mural, e aqui nós temos um dos e-mails, mas lá no mural tem vários e-mails de moradores elogiando a gestão do síndico. Achei isso muito bacana. Então, isso não é muito comum. Né? Não é muito comum, mas aqui vários e-mails, né? Vários e-mails. Depois vou estar disponibilizando esse material para vocês vão poder ver de forma legível o síndico recebendo e a equipe administrativa recebendo os elogios, tal. Então isso é gratificante, né? Temos um outro case aqui, né? A foto está um pouco escura, mas aqui é a foto do nosso amigo Gilmar, que faz presente aqui. Então, a foto do Gilmar está na outra, mas é aquele da Assembleia. O que temos aqui de governança condominial? A redação da ata, ela está sendo feita em tempo real. Né? Então, isso daqui é o que? Transparência. As coisas que estão sendo ali decididas, o morador, né, ele está podendo acompanhar lá no telão, porque tem alguém redigindo a ata, né, e acompanhando. Isso já dispensa aquela dúvida, porque muitas vezes algumas coisas são adicionadas na ata que não foram discutidas previamente com os condôminos. E ali as pessoas estão ouvindo, estão olhando, tal. Então esse também já é um processo de transparência. Isso aconteceu lá no condomínio Vila dos Corais de Itapema. Né? E aqui sim, nós temos o nosso amigo Gilmar, que está aqui conosco, né? E também praticando algumas ferramentas de gestão que é na área da governança condominial. O que ele está fazendo aqui? Está explanando para a Assembleia um plano, né, de melhoria para o condomínio e visando também ali a gestão participativa. Então essa gestão participativa não iniciou apenas na Assembleia. Depois, as ações do condomínio elas são feitas com uma comissão especial para estar analisando e dando direcionamento, acompanhando e tudo mais. Então isso é o quê? Gestão participativa. Né? Essa gestão participativa dá transparência, porque as decisões não são monocráticas, elas são de forma compartilhadas. Né? Nós temos um outro case, que é o condomínio Floresta, lá em Joinville. No condomínio Floresta tinha uma gestão que não praticava a governança condominial. Esse era o tipo de prestação de contas. Aqui nós temos vários recibos, né, totalmente, que a gente já consegue enxergar aqui. Isso daqui seria também prestação de conta, que é tipo um papel de pão com algumas anotações, e isso estava lá na prestação de contas. Né? Então, digamos que esse daqui era uma gestão síndico morango convencional. Né? Aí, de repente, o síndico morango do convencional, para gerenciar esse condomínio com mais de 150 unidades, ele recebia aqui um prolabore de R$ 1.112. Né?
Aí de repente vem uma gestão que busca conhecimento, que busca se atualizar, busca profissionalização, aí de repente entra lá no condomínio, ou seja, agregou valor para o condomínio. Esse síndico, lá no mesmo condomínio que ganhava 1.100, agora nesse mesmo condomínio já emite uma nota fiscal, porque é uma empresa tal, né? É morador, mora lá no condomínio, né? E aí assim, ó, a nota fiscal aqui é 4.600, ou seja, os moradores, né? O síndico desse condomínio é desse balancete aqui. Então tem lá um processo de governança. Os moradores entenderam o valor e preferiram pagar 3, 4 vezes mais do que o síndico anterior para ter esse trabalho de transparência. E o que acontece? Esse trabalho ele foi chancelado, ou seja, o síndico se reelegeu agora na eleição no início do ano, né? Lá eu presto serviço de auditoria, de acompanhamento, então mês a mês eu recebo os balancetes lá de Joinville para analisar e dar um parecer. O custo dessa auditoria lá naquele condomínio é de R$300, né? Então R$300 o pessoal paga para o auditor, né? E pagam mais 4.600 para ter esse processo de transparência, né? Para ter esse processo de transparência, porque com a gestão anterior houve prejuízo, né? Houve prejuízos. Já estamos partindo ali para a parte final, né? Então, governança condominial também é um conceito que talvez seja novo para vocês aqui, mas a mídia nacional já começa a falar, né? Exame tem alguns artigos, né? Que esse conceito ele promete aqui, ó, revolucionar a qualidade de vida dos condomínios. Se vocês conhecem aquele profissional, o síndico, o Márcio Rakoski, ele tem uma empresa que pratica isso, né, com governança condominial, e ele é um dos principais líderes dentro dessa área de gestores condominiais do Brasil, né? Tem uma valorização muito boa no trabalho dele, porque ele pratica essa questão da parte de transparência. Finalizando, né, vamos fazer uma análise assim, ó, que tipo de gestão é a nossa, né? É uma gestão orgânica, ou seja, que tem aquele conceito daquele processo por trás, ou é aquele morango convencional? Aqui já tem a receita do processo para transformar o seu morango convencional no morango orgânico, né? Quando você apresentar uma proposta de sindicância profissional ou de uma gestão de condomínio, se você colocar ali quais são os seus diferenciais que você viu hoje, você já vai estar agregando valor, né? Eu vou estar encerrando essa parte e abrindo depois para espaço, mas eu queria deixar também essa mensagem aqui, que é do Albert Einstein, né? Então, procure ser uma pessoa de valor em vez de ser uma pessoa de sucesso, né? Porque o sucesso é consequência. Então, quando você busca agregar valor, né, o sucesso é consequência. Quando você busca apenas o sucesso pelo sucesso, né, não, de repente, as pessoas são ludibriadas pelo sucesso e perdem o seu valor. Muito obrigado. Eu vou estar abrindo um espaçozinho para perguntas, né, para a gente fechar aqui. E depois a gente vai ter aqui o nosso coffee. Nesse coffee nós vamos ter meia hora, né? Nós vamos ter meia hora e nessa meia hora a gente consegue também trocar algumas ideias. Josiane, você tinha uma pergunta ali, né? Boa tarde. Meu nome é Josiane, sou de Joinville. Eu gostaria de saber se a garantidora de crédito ela pode se negar a colocar o balancete mensal no boleto do condomínio. Certo. No caso, ela emite os boletos, né? Ela emite os boletos de cobrança. Ela não pode se negar. Para ela se negar, teria que ter um contrato já, né? No contrato, onde ela se nega a fazer esse serviço no contrato. Mas se não há no contrato, ela está omitindo informação, né? Ela está omitindo informação. Seria isso, né? Sim. Como é que a garantidora, de que forma a garantidora vai colocar a prestação de contas no corpo do boleto se ela não tem essas informações? Certo. Essas informações, normalmente, elas são repassadas pela administradora, né? Então, tem que haver uma sintonia entre o síndico
né, que faz os gastos, a administradora que faz os apontamentos desses gastos e a garantidora que depois vai emitir o boleto, né? Então, se ela não receber os dados, existe erro no processo. E aí, de repente, o problema não é da garantidora. Pode ser que o erro seja da administradora que não enviou, né? Agora, ela não pode se negar. A garantidora não pode se negar a colocar esses dados, né? Mais alguma pergunta? 150 apartamentos, né? E lá tem garantidora. Ok, pessoal, nós vamos encerrar essa parte. Queria agradecer, né? Foi no ritmo ali acelerado, né? Porque nós temos muita informação num pouco espaço, mas eu acredito que algumas questões ali fizeram vocês refletirem, né? Ok, obrigado, e aí vamos dar sequência. Ok, então um evento como esse em Nova Conde, um workshop, ele é muito interessante para a vida do dia a dia do síndico. Quando se há integração, né, a solução dos problemas acabam sendo naturalmente. É interessante eventos como esse, porque fortalece a categoria dos síndicos, gera valor à sua prestação de serviço aos condôminos e amplia a questão de network, que as ideias aqui disseminadas tornam-se práticas efetivas lá no condomínio, onde os moradores captam, valorizam e acrescentam ali o seu voto de confiança ao síndico que está aplicando boas técnicas, boas práticas de gestão no seu próprio condomínio. Luiz Gilmar da Silva. Eu sou síndico do condomínio Vila dos Corais, em Itapema. Eu sou síndico desde fevereiro desse ano. Em razão da complexidade do condomínio onde eu trabalho, né, a maior dificuldade é você conseguir montar uma equipe para você poder coordenar e administrar o condomínio. A ferramenta que mais pode nos ajudar e que mais contribui é o controle de gasto, a previsão de gastos e também a transparência, né, de tudo aquilo que é feito no condomínio, de tudo aquilo que é gasto financeiramente pelo condomínio. E que o condomínio tem, através do celular, né, e também dos seus e-mails, uma informação imediata do que está sendo feito. Eu quero parabenizar, né, para nós está sendo bastante ilustrativo, e nós podemos ampliar o nosso conhecimento através de todas as informações que vamos colher hoje. Marinês Otto Bar, Suprema Administradora de Condomínios, Joinville. Hoje, vendo a tua pergunta, assim, eu vejo assim, que é um mercado que está crescendo muito, tem muita dificuldade, falta de conhecimento, principalmente dos síndicos, que às vezes eles são eleitos em assembleias e eles caem de paraquedas. Eles não sabem nem exatamente o que eles precisam fazer. A maior dificuldade das administradoras é de que os condôminos entendam que quem faz as despesas é o síndico e a administradora apenas efetua os pagamentos, mas todas as despesas são geradas por síndicos. Os síndicos, eles não fornecem nota fiscal, que é o que veio a gravar ali, até do condomínio que ele falou, que é de Joinville. Eu acho que é justamente isso, a transparência, as notas fiscais que as administradoras cobram dos síndicos. A UPCOM e a Bcontrole agradecem a presença de todos que contribuíram para engrandecer este evento. Sigam nossa fanpage e cadastre-se para receber as novidades.